Cosmetologia é a área da ciência farmacêutica dedicada a desenvolver, elaborar, produzir e acompanhar os efeitos e resultados de produtos cosméticos, além de realizar pesquisas e análises sobre esses produtos. Pri, qual é o tema de hoje? Desvendando o melasma, uma jornada pela cosmetologia. E antes da gente apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu aqui no Compartilha Cast, para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o nosso conteúdo para a gente alcançar aí mais pessoas. E para falar desse assunto, a nossa convidada de hoje, nós temos a honra de receber uma convidada incrível que é farmacêutica, bioquímica, especialista em cosmetologia, fundadora do Grupo Meso e uma verdadeira influência no mundo dos dermocosméticos e cuidados com a pele. Com diversos estudos científicos publicados, palestras internacionais e até mesmo um livro, ela está aqui para compartilhar suas perspectivas sobre principais tendências e assuntos mais discutidos no momento sobre dermocosméticos, cuidados com a pele, corpo e bem-estar. Seja muito bem-vinda, doutora Joyce, aqui no Compartilha Cast. Imagina, gente, eu agradeço demais. Obrigada, Pri, Vivian. Espero, de fato, que a gente possa contribuir aí para o mundo empreendedor, mulher, enfim, cuidados com a pele, tudo que a gente possa compartilhar para que muitas outras pessoas sejam impactadas. Com certeza, a gente vai aprender tudo, porque eu, vaidosa do jeito que sou, tô aqui curiosa para saber tudo que você tem aí para nos contar, nos ensinar. E eu já quero aproveitar e te perguntar como que tudo começou, né? De onde veio essa vontade de falar sobre melasma, de cosméticos? Conta pra gente um pouquinho. Olha, primeiramente, onde eu cheguei hoje não é a minha realidade quando eu era pequena. Então, eu iniciei a minha carreira com 14 anos, vim de família simples. Com 14 anos, comecei a trabalhar numa farmácia de manipulação e foi lá que o meu mundo abriu na questão, quando a gente fala de cosmetologia, de pele, de cuidados com o outro. Então, na farmácia também me abriu a questão de ser apaixonada pelo melasma, porque é algo que acomete muito mulheres. Naquela época, com 14 anos, eu não tinha essa questão muito nítida, né, na minha mente, mas eu sabia o quanto eu poderia transformar vidas e o quanto eu poderia impactar pessoas. O melasma é algo que causa suicídio, é algo que deixa a mulher com a autoestima baixa, então você vai passar por um processo, uma entrevista de emprego ou numa reunião de negócios. Isso impacta diretamente a vida, não só do empreendedor, mas dessa mulher que está no mercado de trabalho. Então, como surgiu essa paixão, veio justamente de olhar para o outro, né? Eu acredito muito que qualquer negócio, seja você empreendedor ou trabalhando numa empresa, ele só é positivo, ele só é bom quando você faz para o outro, né? Então, toma uma proporção incrível, que foi o que aconteceu na minha trajetória profissional. Então, compilando de família simples, 14 anos trabalhando cedo e vendo um propósito de vida onde eu me agarrei. E uma das coisas que é muito forte como pilar da Joyce desistir nunca é uma opção, né? Porque tenho certeza que muitas mulheres que estão nos assistindo hoje não são, a grande maioria, de família onde o poder aquisitivo é alto. E muitas vezes a gente é condicionada a acreditar que aquela realidade tem que ser daquela maneira. E tem que ser para sempre, né? E muito cedo eu descobri que não. Que aquela realidade era sim naquele momento, mas que eu poderia trilhar um caminho diferenciado daquilo que realmente os meus familiares tinham naquele momento. Mas sempre acreditando que eu poderia muito mais. Então, da farmácia veio a idealização de fazer farmácia bioquímica. Então, por que fazer farmácia, Joyce? Porque eu encontrei o meu caminho, eu encontrei o meu propósito de vida. E eu acho que quando fica muito claro isso para as pessoas, independente da sua trajetória, das suas caídas, você levanta quantas vezes for necessário. Sim. E aí, essa trajetória, ela foi trilhando esse caminho no sentido de eu ganhar novos ares, trabalhar em outras empresas mais grandes, que me deu esse suporte de entender como desenvolver de fato um cosmético.
Como desenvolver uma formulação? Então, eu encontrei pessoas no caminho. Eu acredito fielmente que a gente não consegue nada sozinho. Né? São pessoas que estão conosco em algum momento da vida que ou você se inspira, ou você olha e fala, eu quero ser assim. A pessoa que trabalha com você te ajuda a ter uma visão diferenciada. Então, eu sempre me agarrei em todas as oportunidades. Então, é isso que eu acho que é importante deixar claro, né? Não depende da sua classe social. Depende da sua força de vontade e depende do seu propósito de vida. Isso, para mim, sempre foi muito claro. E é bem gostoso você trazer isso, porque o nosso foco no Compartilha Cast tem todo esse discurso que você colocou pra gente, porque o nosso propósito é ajudar pessoas, e por isso nós nos conectamos com você para que a sua história possa inspirar mais pessoas. Sim. Então, muito obrigada por estar aqui conosco. E até o nome é super sugestivo, Compartilha Cast. E assim, é uma das coisas que a gente bate muito também hoje, né? O quanto a gente pode compartilhar, não só de histórias de vida, mas insights que pode ajudar o outro. E foi assim que eu comecei com 21 anos e virei empreendedora. Então, tive essa trajetória dentro de empresas, né? Acabei trabalhando em uma empresa que houve uma oportunidade de eu virar sócia. Enfim, trilhei um caminho árduo e difícil, com muitas dificuldades. De repente, me deparei aos 26 anos, 26, 27, eu não sei bem a idade certa, mas depois de tantos anos que eu já estava com a minha vida estabilizada, eu tive que recomeçar novamente. Por isso que é uma das coisas que eu acho que tem que ser muito bem colocada na sua cabeça. Desistir não é uma opção quando você quer empreender. Isso não quer dizer você bater na mesma tecla de algo que não está dando certo. Né? Então, eu sempre vou fazer assim? É uma coisa que, na minha visão, não. Então, eu sempre trabalho, vou desenvolver essa água diferenciada. Então, se isso não deu certo quando eu coloquei no mercado, eu vou pensar de forma diferente como eu posso atingir o meu público de maneira diferente. Então, desistir é você cair, sacudir e continuar. Eu acho que são marcos importantes na minha carreira, no sentido de da onde eu vim, por que eu escolhi farmácia, a minha trajetória como funcionária, como colaboradora de grandes empresas, e isso eu sempre me dediquei muito em todas as empresas que eu passei. Virei empreendedora, apaixonada, tive que recomeçar novamente, e muitas pessoas se apegam ou se vitimizam, né? Hoje a gente tem muita questão de você se vitimizar por coisas que não dão certo na sua vida. Eu sempre pensei da seguinte maneira: as coisas não dão certo porque nós tivemos atitudes que acabaram tendo consequências. Atitudes que muitas vezes a gente erra por escolhas. Sim. Né? Então, eu sempre peguei como aprendizado. Não que eu não chorei, não que... Não sofreu com aquela situação. Não que, de repente, eu não fica parado e fala, vou desistir de tudo. Todo mundo passa por isso. Mas a questão é como você realmente reage às suas decepções, como você reage aos seus desafios. E você falou uma coisa que é bem importante, né? Que todo o processo que a gente vive para o crescimento, você vive e tem que passar por dores, né? E você, durante todo esse processo, como você contou aqui, lindamente a sua trajetória, uma trajetória bonita, ela vai passar por etapas, e essas etapas, algumas você vai ter ali, sentir dores que vão te fazer crescer, que vão te fazer amadurecer, que vão te fazer entender que você precisava passar por aquilo, né? Para você chegar onde você está hoje, né? Entendendo que foi importante, né? Para que você pudesse hoje assimilar até o que está por vir, de uma outra forma, né? É isso, acho que você sintetizou tudo isso. Quando a gente realmente sai do modo automático de vitimização e passa a enxergar tudo aquilo que aconteceu com você. Sim. E você vira e fala assim, mas por que aconteceu? Por causa dessa consequência, dessa atitude que eu tive. E agora eu tenho que ter novas formas para chegar aonde eu quero. Sim. Então, formas de você pensar diferente. Sim. Mas existe um único detalhe, o alvo, você já sabe onde você quer chegar. Exato, você tem o caminho, né? Você já sabe o rumo, aonde você quer às vezes a gente tem que virar para a direita, virar uma rotatória, né, diferenciada, mas a gente já sabe onde quer chegar. Os desafios sempre nos impulsionam muito para que a gente consiga entender o processo para, então,
Se não é pela direita, vamos para a esquerda, mas vamos seguir. O plano B é fazer o plano A dar certo. É o plano A dar certo, é isso E a mesmo. resiliência, né? De um bom empreendedor que tem que seguir em frente, mesmo atravessando as dificuldades. Sempre. Com um olhar positivo. Um olhar positivo, né? Um olhar criterioso, um olhar de mudança. Eu acho que a mulher tem muito isso. E é muito complicado. Eu não sei qual é o seu público no Compartilha Cash, ou o maior público, mas empreender no Brasil já é difícil. Sim. Empreender Sim. sendo mulher, mais ainda. Né? Independente, não é ser feminista, mas existem as nossas dificuldades, são oportunidades totalmente diferentes, então nós temos sim que sempre estar estudando, sempre um passo à frente para mostrar quem somos. Sim. E eu acho que isso tem que ficar muito nítido para a mulher, não se sentir, eu não estou sendo valorizada, não, ao contrário. Então busca informação, busca conhecimento e seja o seu destaque naquilo que você se propôs a fazer. Perfeito. Eu acho que essa é a diferença. É desenvolver a diligência, né? Todos os dias. Fazer o que a gente faz melhor e cada vez melhor. Sim. Né? Assim, Habilidade é treinável. Sim, exato. todas. Exato. É uma das coisas assim, não nasci com esse dom, então treina. Então Tem treina. coisas que são treináveis. E é treinando que a gente chega à perfeição, né? E aí é uma das coisas que eu sempre levo de exemplo, né? Pessoas que estão começando. Eu não sou boa tanto nisso. Você não é boa porque você não treina. Então, se você treinar, você vai ficar boa. Talvez aquela outra pessoa, ela tenha muito mais habilidade para isso. E talvez você tenha que estudar muito mais. Isso só depende de quem? Da outra pessoa ou de você? De você. Exato. Do seu esforço, sua dedicação, né? É. Eu ouvi uma vez uma frase que me chamou a atenção bastante sobre exatamente isso que você está falando, né? Que quando a gente treina, quando a gente desenvolve essa diligência, né? O espírito de você querer fazer melhor e se aperfeiçoar, ter mais conhecimento, né? Às vezes é confundido até com arrogância, porque às vezes você vai lá, se posiciona, fala, né? Porque você conhece do assunto muito bem. E às vezes alguém vai lá e fala, não, mas você é muito arrogante. E não é, mas eu acho que é um excesso de confiança, porque você acaba adquirindo esse caminho, esse fluxo pela busca constante do conhecimento, né? Então, e a acho que busca constante do conhecimento, eu acho que é o pilar principal. A resiliência que você acabou de falar. Sim. A inovação em qualquer segmento das pessoas que estão nos trazendo, né? Quando você quer empreender, você tem que inovar dentro do seu negócio. E inovação, as pessoas pensam em coisas totalmente grandiosas, que precisam de muito dinheiro, e na verdade não. É você entender a dor do mercado que você trabalha e trazer uma grande inovação que vai trabalhar aquela dor. Sim. Então, eu acho que é você estar ávido e ter bons ouvidos para entender, porque muitas vezes numa conversa e numa brincadeira você tem uma grande ideia. Claro. Então, eu sou uma pessoa que eu adoro sentar com a equipe e muitas vezes isso talvez não soe tão bem. Será que ela tem tanta dúvida assim? Eu não tenho dúvida. Eu quero ouvir o que as pessoas têm para me falar. Porque a partir dessas ideias, eu tomo as minhas próprias decisões. Mas essas ideias são bem-vindas, porque muitas vezes a gente só está olhando um sentido. Claro. Né? Então, a outra pessoa olha no outro e você pode olhar no meio. Porque Enfim, cada um tem a sua experiência de vida. Sim. E mesmo que o assunto seja igual, o mesmo, mas para a pessoa veio de uma forma e para você vem de outra pelo caminho que cada um seguiu, pelas experiências que você teve na sua jornada de vida. Né? Então, isso acho que faz total sentido. E falando de dores, você comentou, né, das dores, de aprofundar mais na dor do cliente para você realmente desenvolver um produto que seja a solução. Quando a gente fala de solução, como que você observa as tendências do mercado? Né? Quando você decide, poxa, vou desenvolver um produto novo. Né? Hoje nós temos vários congressos mundiais, internacionais, que rege a categoria de dermocosméticos. Né? Então, nós temos meeting de dermatologia que acontece, que é o AAD. Então, eu sempre viajo para fora para que eu possa entender quais são as deficiências ou quais são as doenças existentes dentro da dermatologia, o que está vindo de ativo novo, ou o que era bom no passado que agora volta a ser moda novamente, até por mais estudo publicado lá fora. Então, eu trago isso muito de fora, essa inovação, essa tendência do que vai ser positivo no ano de 2023, por exemplo. Como tem Cosmoprof, que acontece na Itália, em Hong Kong, que são já feiras direcionadas para o setor da estética, que é o nosso mercado de atuação. E aí a gente sabe, nossa,
esse ativo e essa tendência de tecnologia, esse equipamento que está vindo. Então, se a gente unir essas forças, a gente consegue reparar a dor de um segmento. Então, hoje, condição inestética, falar assim, o que o cliente busca? São tantas coisas. Por exemplo, uma queda capilar, um emagrecimento, manchas propriamente do que a gente falou, melasma, que é a dor que acomete muitas mulheres por várias questões genética, hormonal, enfim. Como eu posso ajudar essas pessoas que sofrem tanto? Então, a gente busca ativos que tenham um respaldo científico, porque daí a gente já teve várias pessoas que estudaram aquele ativo. E a gente busca algo que as pessoas não estão enxergando. Então, assim, uma coisa é eu ter água aqui dentro. Uma coisa é eu colocar a água e, de repente, colocar um gengibre. Ele vai ter uma diferenciação na hora que você toma. Então, assim, qual é a formulação? Como ela é feita? Muitas vezes o mesmo ativo ele é entregue de maneira diferente para você. Você compra um produto X. Ele não tem um ativo que ele vai carrear mais para dentro da pele. E eu tenho essa expertise de fazer com que esses ativos cheguem e dê resultado de uma maneira mais eficiente. Eu acho que inovação dentro do segmento, principalmente hoje no nosso setor, é a nutrição, é o in e o out. Então hoje se fala muito... Lembra antigamente que falava colágeno não funciona? Ixi, o quanto a gente escutou isso? E ainda escuta. Ainda escuta. Né? Então, assim, colágeno funciona. Mas é qualquer colágeno, Joyce? Não. Não é qualquer colágeno que funciona. E aí tá a questão da gente buscar conhecimento, né? Então, existe hoje peptídeos de colágeno, por exemplo, com um estudo mostrando que 1 hora tá na corrente sanguínea. E é aí que a Meso entra, é aí que a Joyce entra com toda a equipe. Buscar essas soluções para esse mercado que está deficiente de coisas sérias. Então, é trazer a cientificidade aliado a resultado clínico. Então, a gente foi buscar um peptídeo que 1 hora que você toma já está na sua corrente sanguínea e ele já está fazendo o efeito. Para a pele do corpo inteiro? Da do pele do rosto? corpo inteiro. Isso é um outro colágeno específico para a pele. Mentira. Não existe. É para o corpo inteiro. É para a sua saúde, como um todo, né? O peptídeo, quando ele cai na sua corrente sanguínea, que são várias moléculas, na verdade pequenininhas, é como se fosse uma construção de tijolos. Então, quando você precisa, ele vai lá e repõe esse tijolo nessa parede que está faltando. Então, pense que o colágeno, propriamente, essa molécula que todo mundo fala, ele é matéria-prima para onde você está precisando. Então, por isso que a gente indica colágeno à noite, porque é onde as nossas células reparadoras vão trabalhar. Então, é mais fácil dele chegar na pele. Agora, se você vai na academia, malha e toma colágeno, onde ele vai chegar? No músculo, no tendão, aonde você teve maior desgaste. Então, o corpo ele é muito inteligente. Ele usa a matéria-prima aonde ele mais precisa. E hoje a sua empresa tem colágeno que dá uma saúde, porque a gente olha para as crianças, a gente fala, ai, que vontade de ter esse colágeno que essas crianças têm. E a gente, conforme vai passando o tempo, né, principalmente as mulheres, chega a uma certa idade, a menopausa, vai perdendo cada vez mais todo esse vigor. Então, existe essa possibilidade da gente ter uma sobrevida, assim, para a pele? Existe. A gente faz uma retroalimentação do tecido. Né? Hoje se fala muito isso, é um novo conceito, a gente retroalimentar. Porque com 25 anos a gente já começa a perder colágeno. O que a gente faz é repor aquela matéria-prima que está faltando. Porque se você pensar, né, Joyce, como um pedaço de carne é aquela quantidade de 100 gramas que eu estou ingerindo de proteína? Não é. Então, assim, a quantidade é muito pouca. Então, até isso o consumidor tem que olhar. Quando a gente não desenvolveu mercadologicamente falando. Então eu vou desenvolver um colágeno, vou falar que ele é específico para a pele e vou colocar 2,5 gramas, que a grande maioria tem. O nosso tem 10, porque literaturas e estudos mostram que o ser humano precisa de 10 gramas de ingesta diária de peptídeo. Então, a nossa parte, qual é a minha parte? É ser diferente no meu mercado. Então, eu trago inovação de uma forma séria. Né? Como eu posso impactar a vida dessa pessoa? Então, eu tenho hoje idosas que seguem a gente, funcionárias, que já passou na nossa vida com dores, que tomou nosso colágeno. Nossa, como amenizou a minha dor. Eu acho que é sobre isso, não é sobre você, é sobre o outro. Então, quando você desenvolve com esse propósito de vida, seja qualquer trabalho, que é sobre o outro, o quanto você pode impactar essas vidas, aí tudo se torna uma grande potência.
Então, se eu te perguntar algo que tenha empolgado, que tenha trazido uma diferença até de tecnologia por esses estudos de cuidado para a pele, então você vai me dizer que o seu colágeno, né, o colágeno da sua empresa pode ser uma grande oportunidade para essas pessoas. É uma grande oportunidade de negócio. Agora, se você falar para mim, Joyce, qual é a inovação que você trouxe para o seu segmento? Aí eu diria, sobre inovação, a gente trouxe o primeiro protetor solar que pode ser usado pós-técnica de microagulhamento. Isso não existe no Brasil. E a gente foi atrás, fizemos cortes histológicos, estudos na Unicamp, mostrando que o nosso protetor não penetra na pele. Protetor não foi feito para penetrar. E muita gente faz procedimentos mais fortes, lasers ablativos, e não pode aplicar protetor, porque senão ele penetra. Mas e o que eu falo? O que eu faço com os meus clientes que moram em Recife, Amazonas? Impossível não usar. Impossível. Então, ele vai fazer um procedimento e não vai ter uma proteção. Daí tem que ficar dentro de casa, né? Então, quando eu olhei isso, era uma deficiência do mercado. E ninguém tinha. Então, quando eu cheguei para minha equipe e falei, vamos desenvolver um filtro que não penetra, você só pode estar louca. Eu falei, não, impossível não é. Vamos achar tamanhos de moléculas diferentes, fazer uma tecnologia onde a forma não penetre na pele, mesmo ela tendo uma injúria. E aí a gente desenvolveu o produto, fez teste com pesquisadores da Unicamp, com pesquisadores do mercado e conseguimos trazer isso para o mercado. Eu acho que é isso, você inovar e fazer o bem para o outro. Isso, para mim, é uma grande inovação. Mas hoje se fala de IR também, que está trazendo análise de pele, mostrando o produto que você precisa. Tá novo, mas já é algo entrando dentro da cosmetologia, né? Então, a gente consegue, hoje também, através de inteligência artificial, trazer essa inovação para o segmento, né? De você analisar a pele e saber o que a sua pele necessita naquele momento. Olha que demais. Muito, muito legal. Porque a minha pele, por exemplo, eu que sou branca, ruiva, é bem diferente da Pri, que é morena. Então, eu precisaria de um cuidado totalmente diferente do que da Pri. E ela vai analisar a sua densidade, vai saber se a sua pele é fina ou meio espessa, se é ressecada ou não. E aí vai te dar o caminho de uma rotina skincare perfeita, onde você vai conseguir ter muito mais sucesso, né? Por isso que hoje a gente fala que as pessoas precisam ser analisadas de forma individual. Somos indivíduos únicos e precisamos ser analisados dessa forma. Perfeito, isso. E com base em tudo isso que a doutora Joyce está comentando, hoje as pessoas buscam cada vez mais formas holísticas do cuidado com a pele, né? Principalmente. E que forma que a saúde do corpo acaba influenciando nisso, doutora Joyce? E também como esse processo de, vamos dizer, quase uma suplementação, né? Que funciona a cosmetologia, pelo que eu estou entendendo, né? Sim. Como é que isso pode atingir melhor a vida das pessoas? A parte holística em si. Todo o hábito de vida, ele traz o bem ou o mal. Então, se a gente pensar hoje, já que a gente falou do tema melasma, né? Melasma está associado não só ao fator genético, se a gente for falar topicamente, mas está associado ao alimento que você come. Então, pessoas que têm uma ingesta de alto índice glicêmico, pessoas que têm uma ingesta muito, por exemplo, de açúcar doce, que ocorre glicação, pessoas que comem alimentos mais inflamatórios, geram mais melasma. E, ao mesmo tempo, quantas pessoas hoje não têm alteração metabólica dentro do organismo? Quantas pessoas não têm desbiose intestinal? Nossa, isso tem sido Muitas falado pessoas, muito sobre E as pessoas esse assunto. acham que o melasma é só superficial. Mas não, tudo isso que está na sua superfície é porque lá dentro não está bem. Então, se você tem uma desbiose intestinal, leva a um melasma. Então, se você melhora o seu intestino, consequentemente, você tem menos melasma. Se você tem muita parte oxidativa, muito cortisol, falando da parte de holística, propriamente, quem faz higiene do sono? Melhora a qualidade do sono. Sim. Se você não dorme, você não produz melatonina. Quanto menos melatonina você tem, mais melasma você pode ter. Porque você não tem essas células trabalhando a sua defesa. E aí você vai ter mais mediadores inflamatórios. Então, quando a gente pensa em tudo isso, então o yoga, a parte de óleos essenciais propriamente, né, a aromaterapia, quando a gente pensa em exercício físico, o exercício físico aumenta todos os mediadores para a gente se sentir bem, feliz. Então, é menos cortisol. Então, olha como a gente tem que trabalhar de uma forma, de um ângulo muito maior. Para a gente desinflamar não só
como você disse, a parte interna, né? Mas também a nossa mente, Sim. né? Pessoas que têm uma mente muito acelerada, né? Tá passando por crises, por exemplo. Então, o psicoemocional, ele altera totalmente os problemas de pele. Por exemplo, rosácea, dermatite, acne. Isso tudo interfere. Porque se você tá liberando cortisol a mais do que você deve, o cortisol liberado libera um monte de adrenérgicos que vai fazer um pico e vai ter uma desbiose, um desequilíbrio dentro do seu organismo, que aí você começa a ter coceira no braço, aí você começa a ter Aquelas outras bolhas na alterações. mão, né? Aquelas coisas do estresse mesmo. Então, hoje a gente fala muito de não só trabalhar a suplementação, que ajuda muito, a alimentação, mas os hábitos de vida de forma geral. Então, é um cuidado 360, né? É. Bem importante, e é o que a gente sempre fala, né, Sim, Pri? sim. Que a gente não adianta só ir no médico para tratar a doença. A gente tem que entender a saúde para poder, então, levar aí possibilidades de não ter mais, até de não ter esse, como você disse, tem pessoas que até vão para o suicídio porque não se gostam. Então, isso está alinhado todo esse processo. Então, se você, como médica, consegue entender todo esse processo e ajudar as pessoas ter uma vida totalmente mais equilibrada e esteticamente melhor, né? Eu acho que quando a gente pensa... As mídias sociais, elas fazem esse favor a nós. Né? Então, quando a gente usa as mídias sociais para o lado positivo, que é você tentar ajudar essas pessoas a ter hábitos de vida mais saudáveis, você pode ajudar uma pessoa que já vai fazer sentido total. Né? Então, eu tenho vários seguidores, mas uma delas em especial tem 60 anos e ela perdeu 18 quilos. E aí ela fala, muito obrigado porque você me incentivou por várias vezes. Então, hábitos de vida é isso, né? Mas a chavinha, ela tem que virar. Não é uma forma automática. Eu sempre gostei de exercício físico. Isso é uma grande mentira. A não ser que você seja realmente numa família que todo mundo já faça. E aí você já é criado dessa forma. Mas o normal dos brasileiros é não. Não então, gostar. como ter novos hábitos? É uma escada de cada vez. A gente tem que ir tendo bons hábitos, cada dia ganhando um pontinho a mais. É uma construção mesmo. A gente, quando entende o processo, fica até mais fácil, mesmo não gostando, por exemplo, de uma atividade física, vai entender o processo e vai fazer como realmente um tratamento, né? Porque isso vai ajudar em todos os pilares. E um dos fatores principais para uma pessoa conseguir é a disciplina. Sim. Não gosto, tem a disciplina. Não gosta de fazer certas coisas, a disciplina, ela te encarrega de seguir bons caminhos. Até no trabalho. Não gosto de fazer isso. Se você colocou no seu checklist que precisa ser feito naquele horário, você vai executar e vai fazer, né? Nem tudo que um empreendedor faz, ele gosta, que fique bem claro. Muitas coisas a gente não gosta e precisa ser feito. O mundo do adulto não é um mundo de faz de conta, né? A gente tem que entender. E falando sobre isso, você escreveu um livro sobre o melasma. Escrevi. É minha grande paixão falar de melasma e eu trouxe até eles para dar de presente para vocês. Esse é o meu livro e ele tem um nome bem sugestivo, como Compartilha Cast, que é o Tudo às Claras. Por que a gente fez dessa forma? Porque a linguagem dele é uma linguagem gostosa e uma linguagem fácil e palatável. Livros técnicos, eles são engavetados. Então, eu pensei em construir um livro onde a pessoa tivesse uma leitura tranquila e ela entendesse quais são os principais mediadores que levam você a ter um processo, a ter um melasma e como você ter uma rotina que você consiga, de certa forma, controlar. Porque melasma não tem cura, mas ele tem controle. Então, a gente tem que aprender a gerenciar ele durante o ano todo. Sensacional. Nossa, ficaríamos aqui até amanhã conversando sobre esse assunto, que eu acho que toda a nossa audiência está interessada em saber mais. Eu acho que fica aqui um convite para um próximo episódio, para a gente falar mais ainda, de forma mais aprofundada. Pena que acaba rápido o nosso episódio. Mas é porque passou, porque foi bom. Com certeza. E ao final do nosso episódio, a gente sempre pede para o nosso convidado, doutora Joyce, para deixar uma mensagem de impacto que possa ser uma mensagem que
faça sentido para essas pessoas buscarem esse equilíbrio, como você falou, né? A forma como entender que a cosmetologia e toda essa ciência que está por trás, ela sozinha não vai fazer tudo, né? Então, eu acho que deixar uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo, vai ser importante para tocar essas pessoas que precisam virar essa chavinha. Sim. Bom, a mensagem que eu diria para vocês é: tenha bons hábitos. Joyce, fácil? Nem um pouco. Mas comece de forma devagar. E o que eu diria para os empreendedores, mulheres empreendedoras? Gente, empreender não é fácil, né? Empreender é muito difícil. Então, desistir nunca é uma opção. Trilhe novos caminhos para você chegar no seu propósito, naquilo que você idealizou para a sua vida. E uma das mensagens que eu até anotei aqui: toda empreendedora, principalmente mulher, ela precisa ser muito forte para ela suportar a jornada. E muito inteligente para vencer. E não existe sucesso sem a gente cair várias vezes. Que isso fique muito bem claro, né? Nas mídias sociais parece que tudo parece funcionar, né? De uma maneira legal, parece que o mundo é imaginário. Sim. E por que eu não consigo chegar lá? Né? E muitas pessoas só vê aquela capa. Então, uma das coisas que eu sempre levo na minha vida, que é: não existe sucesso sem sacrifício. Anote isso. Não existe sucesso sem sacrifício. Maravilhoso. Acho que é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Obrigada. Joyce, por essa presença maravilhosa, por aceitar nosso convite aqui no Compartilha Cast. Estamos muito honradas e felizes com a sua presença. Imagina, gente, eu que agradeço, prazer enorme. Espero, de fato, que eu possa ter contribuído um pouco aí para o crescimento de vocês. Porque a nossa ideia do Compartilha não é só trazer as histórias que são as de sucesso, mas para a gente mostrar para as pessoas que todo mundo passa por desafios, que não é diferente comigo, com a Pri, muito menos com você. Então, você que está nos assistindo ou nos ouvindo, entenda que faz parte do nosso processo. E ele só vai ser mais desafiador se você abandonar. Entenda seu processo, escute tudo que a doutora disse aqui, siga, que você tem o seu plano B, fazer o seu plano A dar certo, né, doutora? É isso. E aí, maravilhoso, muito obrigada por estar conosco. Deixa as suas redes para que as pessoas possam te encontrar e poder conhecer mais do seu trabalho. Claro, eu vou deixar aqui o meu Instagram, que é o doutora Joyce _Rodrigues. Lá o meu mundo é empreender dentro do segmento de estética e falar muito sobre cosmetologia. Então, eu convido você a fazer parte aí da minha rede. Espero, de fato, ao longo da sua jornada, contribuir cada vez mais. Maravilhoso. Maravilhoso. Vamos deixar todos os contatos aqui da doutora Joyce. Podem enviar seus comentários, dúvidas. Vai ser muito bem-vindo. Nós vamos encaminhar para a doutora Joyce. E você que ainda não está inscrito no nosso canal, te convido a se inscrever, deixar seu like, compartilhar para que esse nosso conteúdo e todos que já passaram aqui possam chegar em mais pessoas. Mais uma vez, muito obrigada por estar conosco. Imagina, eu que agradeço, gente. E até o próximo episódio. Até. Tchau, tchau.